Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nessa aula nós faremos uma breve introdução à combustão. Nós começaremos com algumas definições e a primeira definição é a definição de combustão. Combustão pode ser entendida como uma reação química exotérmica, ou seja, a combinação de alguns elementos que gera calor. Para que a combustão ocorra, são necessários alguns elementos e condições. Existe um conceito bastante difundido que é o triângulo do fogo, e ele destaca quais são esses elementos necessários para que a combustão ocorra. Então são necessários 3 elementos. Primeiro é o combustível, segundo é o comburente ou o oxigênio, que normalmente é proveniente do ar atmosférico, mas o oxigênio também pode ser usado puro. E o terceiro é uma fonte de ignição, que pode ser uma chama pré-existente, pode ser um centelhamento elétrico, ou até mesmo a temperatura da mistura ar-combustível. O combustível, então, é uma substância que será oxidada pelo oxigênio. Ele pode se apresentar de forma sólida, líquida, gasosa, mas é importante destacar que o elemento que reage com o oxigênio, que é oxidado, é o vapor gerado, seja pelo líquido ou pelo sólido. E se o combustível for gasoso, é o próprio gás mesmo que está reagindo. Então, para combustíveis sólidos e sólidos e líquidos, é necessário vaporizar o elemento combustível daquela substância. Um outro conceito bastante importante para nós entendermos sobre os combustíveis é a temperatura de autoignição. Ela pode ser entendida como aquela temperatura mínima acima da qual, dependendo da quantidade de ar e combustível, da proporção entre esses dois elementos, a combustão vai ocorrer sem a necessidade de uma fonte de ignição externa. Ou seja, a temperatura de autoignição funciona como aquele terceiro elemento, como a fonte de ignição. Então eu trouxe uma tabelinha aqui só para ilustrar esse conceito. Vejamos aqui óleo diesel, gasolina, etanol, hidrogênio, gás natural, alguns elementos bastante conhecidos e utilizados em sistemas de combustão. E na outra coluna nós temos a temperatura de autoignição de cada elemento desses. Então significa, por exemplo, o óleo combustível, o óleo diesel, se tiver uma proporção adequada com o oxigênio ou com ar atmosférico, e essa mistura se encontrar a 210 graus Celsius ou acima dessa temperatura, significa que a combustão vai ocorrer sem a necessidade de uma fonte de ignição externa, como uma centelha elétrica. E é esse princípio que os motores do ciclo diesel, ou motores diesel, a partir desse princípio que ele funciona. Porque, por exemplo, nesses motores nós não temos a presença de uma vela ou de um centelhamento elétrico, como nós temos nos motores a gasolina ou a álcool. E como que a combustão ocorre? Ocorre exatamente porque a temperatura na câmara de combustão está acima de 210 graus Celsius. E esse conceito também é bastante importante quando a gente diz respeito à segurança dos processos de combustão, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Um outro conceito muito importante que nós temos que ter bem claro em mente é o poder calorífico. O próprio nome já é meio autoexplicativo, ele pode ser entendido como a quantidade de calor gerada no processo de combustão. Então, óbvio que cada combustível vai gerar uma quantidade de calor. É uma propriedade particular e específica de cada combustível, assim como a temperatura de autoignição. E esse calor é definido para uma combustão estequiométrica. Combustão estequiométrica é aquela em que a quantidade de oxigênio é exatamente aquela necessária para que todo o combustível seja oxidado, sem sobra e sem falta. Então é um valor teórico que muitas vezes na prática ele não é viável, mas depois a gente fala um pouquinho mais a respeito. E como que esse poder calorífico ele pode ser definido? Esse esqueminha aqui nos ajuda a explicar. Vejamos que aqui nós temos ar, e contido nesse ar então o oxigênio, que vai realizar a oxidação do combustível, e o combustível. Considerando que esses dois elementos entrem numa câmara de combustão a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, a gente promove a combustão. E os gases da combustão, como essa é uma reação exotérmica, esses gases vão ser aquecidos, porque calor é liberado. E se de alguma forma a gente consegue trocar calor ou resfriar todos esses gases no equipamento que se chama calorímetro,
e esses gases saem dessa câmara de combustão, desse calorímetro, a mesma temperatura e a mesma pressão da entrada, esse calor tomado, então, é chamado de poder calorífico. E aí a gente tem dois tipos de poder calorífico. O poder calorífico superior, que considera que nos gases da combustão a água saiu líquida, ou seja, normalmente os combustíveis, os hidrocarbonetos, vão gerar água como produto da combustão, e essa água, naturalmente, ela vai ser evaporada, porque ela está acima do seu ponto de ebulição. Se a gente consegue, no calorímetro, condensar essa água, ou seja, absorver inclusive esse calor para condensar a água, esse calor medido no calorímetro é chamado de poder calorífico superior, ou seja, é o máximo calor. Só que esse é um conceito bastante teórico, porque na prática os processos não são capazes de gerar um gás de combustão a temperaturas tão baixas, inclusive condensando o vapor de água gerado na combustão. Então nós temos o outro conceito, que é o poder calorífico inferior, que também considera a temperatura de saída dos gases de 25 graus Celsius e a temperatura de 1 atm, porém sem o calor de evaporação, então de condensação. Nesse caso aqui, a água sai no estado vapor. Então, poder calorífico, nós temos o poder calorífico superior, em que os vapores de água foram condensados e todo aquele calor então foi absorvido no calorímetro, e o poder calorífico inferior. Por que inferior? Porque parte daquele calor não foi recuperado, parte do calor saiu pela água em forma de vapor. Por isso, então, poder calorífico inferior. E, novamente, essa é uma característica de cada combustível. Nós temos combustíveis de maior poder calorífico, menor poder calorífico. Na literatura, nos processos, os equipamentos, ora eles vão se apresentar como poder calorífico superior, ora como poder calorífico inferior, e aí a gente tem que saber distinguir cada um desses valores. Essa tabelinha traz alguns exemplos, só para nós termos noção desses valores e das unidades. Então, normalmente as unidades são caloria ou quilocaloria, ou também joule ou quilojoule, por unidade de massa ou volume. Normalmente, combustíveis sólidos e líquidos é unidade de energia por massa, e combustíveis gasosos, unidade de energia por volume. Mas isso também pode variar. Por exemplo, aqui se a gente pega o álcool de cana, é um combustível líquido, mas aqui está em quilocal por litro. Eu disse que normalmente é por quilo. Se a gente pega aqui, por exemplo, o óleo combustível 1A, a gente tem unidade de energia por massa, e assim por diante. Pegar um exemplo aqui de combustível gasoso, gás natural, unidade de energia por volume. Então, na literatura, a gente tem inúmeras referências, vários combustíveis aí. O objetivo dessa tabelinha foi só para dar uma noção dos valores das unidades que são usados na expressão do poder calorífico inferior, mas a mesma coisa vale para o poder calorífico superior. Aqui mais uma tabelinha, a continuação daquela tabela para a gente ver. Então vejam que tem diversos combustíveis, tem combustíveis que são subprodutos de processos industriais, por exemplo, gás de alto forno, gás de coqueria e assim por diante. E para resumir então essa breve introdução, eu trouxe aqui um resuminho mostrando e destacando as principais características dos combustíveis nos estados líquido, sólido e gasoso. Ou seja, o que se destaca para cada tipo de combustível desse. Isso não significa que algumas propriedades não valham para os demais, mas a separação que eu fiz aqui é que para que aquele tipo de combustível, quais são as principais propriedades daquele tipo, o que deve ser levado em consideração na seleção e especificação do combustível segundo o seu estado. Então vejamos, nós temos aqui combustíveis líquidos, por exemplo, gasolina, óleo diesel, óleos vegetais e álcoois. E as propriedades que mais caracterizam, mais são importantes para o tipo de combustível líquido são a volatilidade, a facilidade com que ele evapora, volatiliza, o ponto de fulgor, ponto de fluidez e viscosidade. Aqui a gente está falando então da facilidade de transporte, de escoamento. Isso é muito importante. Algumas caldeiras, por exemplo,
é muito comum se utilizar os chamados óleos BPF, baixo ponto de fluidez, ou seja, são óleos muito viscosos, de difícil escoamento. Tem que aquecê-los para que eles sejam escoados, para que eles sejam transportados. Então, são propriedades que caracterizam esse tipo de combustível. Combustíveis sólidos, nós temos carvão, lenha, biomassa. O que caracteriza esses combustíveis? O carbono fixo, que é parte daquela massa ali, não é carbono, então não é combustível, vai ser uma massa inerte e muitas vezes a gente paga pela massa, pelo peso do combustível, mas a gente não está levando tudo em combustível, parte é uma massa inerte. A granulometria, o tamanho dos grãos, da lenha, do carvão. O teor de umidade também é importante, quanto menor, melhor, porque a umidade ela só vai roubar calor, ela vai absorver calor, mas não vai produzir energia, ela não vai entrar na reação. E finalmente, combustíveis gasosos, nós temos como exemplo o gás natural, o GLP, o gás liquefeito de petróleo, gases de processos industriais, como eu falei anteriormente, gás de coqueria, de alto forno, de convertedor LD, de outras reações. E propriedades que são importantes para esse tipo de gases: velocidade de propagação de chama, limites de inflamabilidade, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e a própria composição química. É óbvio que a composição química vai permear todos esses tipos de combustíveis. Com essa aula, então, a gente fez uma breve introdução, resgatando alguns conceitos que provavelmente você já tenha de outros conteúdos já estudados, e na próxima aula nós falaremos a respeito da equação de combustão, do balanceamento da reação química. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe a próxima aula. Até lá!